I'ma get it. Olá, sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre Brasil, história do Brasil, República Velha ou República Oligárquica, tá? Só para relembrar, essa videoaula eu gravo para os meus alunos reverem o conteúdo, mas se for útil para você, então, bom proveito, tá? Lembrando, voltando um pouquinho, né, na história do Brasil, nós vimos na última aula, em outras aulas, né, que a República foi implantada, né, em 1889. A primeira fase da República no Brasil é chamada República da Espada. Por quê, professor? Porque quem estava no poder eram os militares, né? Os dois primeiros presidentes pertenceram ao exército. Quais foram? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois, por uma série de problemas que nós já estudamos, né, eu vou ter no Brasil, né, a volta das elites agrárias, né, a volta de um presidente, né, a volta não, né, a estreia de um presidente civil no governo. E o presidente civil, né, o primeiro vai ser justamente quem? Prudente de Moraes, tá? Só para lembrar, né, quando eu falo em república oligárquica, né, é república de poucas pessoas. Oligarquia é governo, poder de poucos, né? Então, por que poucos? Quem que são esses poucos, professor? São, de modo geral, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra. São esses que vão estar no poder, são esses que vão, que vão colocar, né, em prática aquilo que eles achavam que era melhor para eles e, consequentemente, para o Brasil. Importante observar é o seguinte, né? Durante essa república oligárquica ou república velha, né, ou chamada também de república do café com leite, tinha a política do café com leite, né, já vou entrar nesse detalhe. Durante esse período, o foco do Brasil, da economia, voltou a ser a agricultura, né? Os militares, quando implantaram a república, tentaram fortalecer a parte da industrialização no país, né? O Rui Barbosa lá, por exemplo, ele tentou estimular a criação de indústrias emprestando dinheiro, né? Só que as pessoas pegavam o dinheiro, não investiam nas indústrias, né? Não pagavam as dívidas, e isso gerou aquela famosa crise do encilhamento. Então, os republicanos do primeiro período da República da Espada tentaram, né, estimular a indústria. Não deu certo, né? E a partir daí, de 1900, né, ou de 1894 até 1930, os grandes fazendeiros no poder vão dar incentivo novamente, como em todo o império aconteceu, vão dar incentivo para quê? Para a agricultura. Isso é importante que eu já registre, tá? Nessa videoaula eu vou passar alguns, né, dos primeiros presidentes desse período, né, da República Civil, da República Oligárquica. Na próxima videoaula sobre esse tema, eu vou terminar até nós chegarmos em 1930, que é o ano em que Getúlio Vargas dá um golpe, né? E aí eu começo na história do Brasil o chamado Estado Novo. Então, hoje vamos começar, né, lógico, pelo primeiro presidente civil, pelo Prudente de Moraes, tá? O Prudente de Moraes foi o primeiro presidente da República. Não pensem, né, que o governo do Prudente de Moraes foi um governo fácil. Ele teve que ter um grande jogo de cintura para resolver vários problemas que existiam no Brasil, né? Professor, que tipo de problemas que existiam no Brasil naquela época? Problemas externos, problemas internos, né? Por exemplo, problemas externos. Tinha uma briga do Brasil com relação à Argentina pela questão de fronteiras, né? Esse era um problema sério. Tinha uma briga do Brasil com a Inglaterra, né, pela posse da ilha, né, de uma ilha que estava ali, a ilha de Trindade, Rio Branco, que estava, né, ali no Nordeste, que está inclusive no Nordeste, e hoje é uma base militar, se eu não me engano, lá com mais ou menos 30 pessoas que habitam esta ilha, né, e é uma ilha estratégica para o Brasil. Por quê? Porque a posse dessa ilha garante o domínio de maior extensão, né, de territórios marítimos. Então é uma ilha importante. Nessa época
estava, né, sob o controle da Inglaterra e o Brasil queria. Então teve todo um confronto ali para conseguir essa ilha de volta para o Brasil, né? E a questão, né, do rompimento que o Brasil teve em relação a Portugal, lógico, porque, né, teve a proclamação da República, rompeu-se um ciclo, né, de monarquia, e a monarquia brasileira que era ligada com, né, o Portugal de forma mais direta. Então houve esse rompimento. Então a missão do Floriano Peixoto, do Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil, vai ser justamente o que? Resolver esses pepinos que estavam, né, ainda existindo na política externa e na política interna brasileira, sobretudo as questões das revoltas que vão surgir, algumas pequenas revoluções internas que vão acontecer nessa fase da República, tá? Quando eu falo em revoltas, lógico, né, eu não posso esquecer da revolta, da revolução, né, que aconteceu lá em Canudos, tá? Eu coloquei aqui errado, né, a pressa maldita de digitar, preparar os slides para os alunos, eu coloquei Canudos, né, pelo amor de Deus, vou até arrumar agora, inclusive, né? Não é Canudos, não é Canundos, é Canudos. Então, se alguém que estiver vendo a aula, no decorrer da videoaula, encontrar de repente alguma palavrinha errada, tá? É o professor que vai digitando rápido, o professor tem que dar uma aula, não tem tempo, né? Tem que digitar isso de madrugada praticamente e acaba escapando. Então, Canudos, né? Uma das principais revoltas que aconteceram nesse problema, nessa época, foi a revolta lá no Nordeste, na Bahia, a revolta de Canudos, que vai ter a sua origem, né, com o governo do Prudente de Moraes. Esse assunto, né, a revolta de Canudos, é um assunto muito importante, um assunto que muitas vezes é cobrado em vestibular, é cobrado ou mesmo no Enem, né, que foi, na verdade, uma das primeiras organizações assim populares, né, deste molde, como aconteceu em Canudos. Foi uma das primeiras vezes que o Brasil presenciou algo do tipo, e algo que foi assim, notícia nos jornais, tanto que foi notícia que um dos maiores livros, uma das maiores fontes de informação que nós temos sobre a história da Guerra de Canudos foi feita justamente por um jornalista, né, Euclides da Cunha, que trabalhava para o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, e que foi lá, presenciou e escreveu o que ele observou, né, no livro Os Sertões, tá? A revolta de Canudos, né, tem como líder, logicamente, a figura do famoso Antônio Conselheiro, que misturava ali uma espécie de caráter messiânico, com caráter religioso, com caráter socialista, né? E aí o que aconteceu? O Antônio Conselheiro, que era o líder, né, de toda essa comunidade, que chegou a ter mais de 20 mil pessoas, né? Ele pregava um modelo de vida diferente do modelo que existia até então na sociedade daquela época. Então, era um modelo de vida mais comunitário, era um modelo de vida que as pessoas ajudavam as outras, né? Era um modelo de vida em que as casas eram construídas em forma de mutirão. Então, muitas das pessoas que eram pobres, que eram exploradas, que viviam em condições precárias, principalmente no Nordeste, começaram a sair dos seus senhores, dos coronéis, né, do controle dos coronéis, e começaram a ir para esse povoado, né, para a região aqui, né, de Canudos. E lógico, o governo federal, as elites, não gostaram, acharam que essa ideia, né, que estava sendo incentivada e liderada pelo Antônio Conselheiro, poderia ser perigosa para os interesses deles financeiros, porque poderiam perder mão de obra, terras, etc e tal, e para o próprio governo federal, que passou a associar, né, a prática do Antônio Conselheiro com a defesa da monarquia. Então o governo começou a articular o quê? Algumas desculpas para poder o quê? Invadir e derrotar, né, as pessoas que moravam no arraial aqui em Canudos, certo? Ao longo da história o governo fez ali várias incursões, 3 delas, primeira, segunda, terceira, nenhuma deu certo, né? Os rebeldes, mesmo tendo armas precárias,
eles conseguiram vencer, né? Mas aí numa última incursão com canhões, com uma grande tropa, finalmente eles conseguiram, né? O governo federal conseguiu, né, matar o Antônio Conselheiro e incendiar, destruir todo o arraial de Canudos. Então esse problema, essa revolta de Canudos é uma revolta que marca de forma muito grande o governo de quem? O governo do Prudente de Moraes, que foi o terceiro presidente da República, né? Mas o primeiro presidente civil. Tudo bem? Então, falei em Prudente de Moraes, eu tenho que lembrar que ele foi o primeiro presidente civil, eu tenho que lembrar dos problemas que ele teve que resolver externamente e internamente, não foi um governo fácil, e eu tenho que lembrar, evidentemente, da famosa, né, Guerra de Canudos, que aconteceu nesse período. Tudo bem, pessoal? Passo então para o próximo presidente. Próximo presidente, que assim como Prudente de Moraes, é nome de rua em quase todas as cidades do Brasil, né? Campos Salles. Esse é o nosso amigo Campos Salles, né? E no governo do Campos Salles é que vai ter início, de forma mais sistemática, a chamada política dos governadores. Que era o quê? Né? A política dos governadores. O presidente da República buscava apoio de quem para ser eleito? Dos governadores, né? E em troca os governadores recebiam, lógico, ajuda financeira do governo federal. Em troca, os governadores, né, com dinheiro para fazer suas campanhas, ajudavam também o presidente nas suas disputas eleitorais. Então essa troca de favores entre governo federal e governos estaduais ficou conhecida como política dos governadores. Evidentemente, né, que os dois estados que mais se beneficiavam dessa política dos governadores era quem? Eram os dois mais ricos da federação, ou seja, eram Minas Gerais e era São Paulo, né? Minas Gerais, grande produtora de gado, né, leite, e São Paulo, grande produtora de gado. É triste, né, professor? Acorda, final do ano, né? Vai produzir gado, você pega, faz um buraco, planta o gado lá, aí começa a nascer assim o gado. Não, né? Grandes criadores de gado. Então, Minas Gerais, que era a grande criadora de gado, e São Paulo, que era um grande produtor de café. Então, esses estados, lógico, eram aqueles mais beneficiados com a política dos governadores, e os outros tentavam conseguir a ajuda do governo federal, conseguiam, mas era mais difícil. Essa política começa principalmente no governo do Campos Salles. Campos Salles também vai ter problemas envolvendo dinheiro, né? Por causa da dívida externa, que nessa época, né, era já um grande problema do Brasil, né? Ao longo do tempo nós sabemos que o Brasil várias vezes emprestou dinheiro de outros países, né? E lógico, você empresta, mas uma hora você tem que pagar, né? Então, nesse contexto de problema de dívida externa, né, vai surgir o que? O Fundo Loan, que vai ser o que? Para pagar os empréstimos, você faz um outro empréstimo. Nossa, está parecendo o pessoal que usa o cartão de crédito no rotativo. É uma bola de neve, mas foi mais ou menos isso que o Campos Salles ele fez, né? E lógico, né? Além de emprestar dinheiro, ele vai iniciar o quê? Ele vai iniciar reformas, vai cortar gastos, né? Vai aumentar impostos, para ver se consegue o quê? Para ver se consegue reequilibrar o país. Evidentemente que, lógico, né? Quem que gosta de corte de gastos? Quem que gosta de aumento de impostos? Ninguém. Então, né? O Campos Salles, ele teve uma grande resistência nesse contexto aí, tá? Só para ilustrar um pouquinho melhor, coloquei uma chart para vocês que mostra justamente o que, né? A chamada República do Café com leite, ou seja, São Paulo e Minas Gerais sempre se alternando, né, num acordo, um apoiando o outro pelo controle do poder. Certo, pessoal? Então nós vimos Prudente de Moraes, nós vimos Campos Salles, e agora nós vamos ver um outro presidente da República Velha, que também é nome de rua lá com pau, aí fica no Brasil, que é o nosso famoso
Rodrigues Alves, tá? O governo do Rodrigues Alves vai de 1902 até 1906. Foi um governo assim bastante profundo, né, no sentido de fazer várias reformas. Nessa época, tá? O Rodrigues Alves, ele tentou realizar várias reformas no Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro, apesar de ser a capital do Império, era a do Império. Hoje eu tô ruim pra caramba, né? Capital do Império, tá? Apesar do Rio de Janeiro, vamos voltar. Apesar do Rio de Janeiro ser a capital da República, né? Era uma cidade, se comparada com as outras capitais do mundo, era uma cidade horrorosa, não tinha estrutura nenhuma, cheia de cortiços no centro, faltava saneamento básico, né? Então existiam várias doenças, várias epidemias. Então o Rodrigues Alves, ele vai tentar o quê? Fazer reformas, né, de infraestrutura no Rio de Janeiro. Isso vai ser um fator bastante marcante do seu governo. Falou em Rodrigues Alves, tenho que lembrar imediatamente em reformas da estrutura do Rio de Janeiro, tá? E inclusive na famosa revolta da vacina, que nós já vamos tocar nesse assunto, tudo bem? Só que outra coisa, né? Nessa mesma época aqui, o Brasil vai vivenciar, né, ou principalmente na região norte, um grande surto de desenvolvimento da borracha, né? Então, o Brasil era um grande exportador, além do café. Nessa fase aqui, né, por um breve período, o Brasil vai se tornar um dos maiores produtores e exportadores de borracha, né, de látex, né, para a fabricação, principalmente de pneus. Inclusive, né, o Henry Ford, lá dos Estados Unidos, fundador da Ford, ele vai criar aqui no Brasil uma cidade que recebeu o nome de Fordlândia, né? Justamente para administrar melhor essa riqueza natural que existia no Brasil. Não deu certo, a cidade acabou sendo abandonada, né? O ciclo da borracha no Brasil acabou também, porque o Brasil passou a competir com outros países que tinham uma melhor borracha, uma borracha mais barata, né? E aí esse projeto, né, lá na Amazonas, no Pará, foi colocado num segundo plano. Tá? Mas eu tenho que lembrar também, falei em Rodrigues Alves, eu tenho que lembrar também da questão da borracha. Mas principalmente, como eu disse, né, eu não posso esquecer da questão da reurbanização e da revolta da vacina. Falei em Rodrigues Alves, duas palavras que eu não posso esquecer, tá? As reformas que ele fez no Rio e a famosa revolta da vacina, né? Que o povo ficou revoltadíssimo porque, né, ele colocou o presidente, né, colocou lá o Oswaldo Cruz como responsável pela questão, né, da higiene, da vigilância sanitária, digamos assim, né, e o governo pensou, né, bom, um dos grandes problemas que o Brasil tem é a questão da varíola. Como já existia vacina para a varíola, né, vamos então fazer o quê? Vamos obrigar todo mundo a tomar a vacina para acabar com o problema da doença, né? Só que a população ficou o quê? Você vai pegar essa agulha aí e vai espetar em um negócio que eu nem sei que tem dentro do meu corpo? Aqui não, né? E aí realmente a população começou uma revolta no Rio de Janeiro, estouraram porta de comércio, tacaram fogo, quebraram luzes, viraram bombinho, fizeram um regaço total no Rio de Janeiro, porque eles não queriam tomar vacina, né? Nossa, professor, eles não queriam tomar vacina? Não queriam tomar vacina, achavam que ia fazer mal, tinham boatos que as vacinas tinham que ser aplicadas nas partes íntimas das pessoas, e aí as mulheres ficavam desesperadas, pelo amor de Deus, não vou ter que mostrar as minhas partes íntimas, não, né? Não tinha nada disso, mas, né, por causa disso as pessoas se revoltaram e o governo foi obrigado o quê? A retirar a obrigatoriedade da vacina, né? Até hoje, né, não precisa ir longe não, até hoje tem muito aposentado por aí, e você eu acho que já ouviu falar, né? Quando tem campanha de vacinação para gripe, o velhinho fala assim, eu não vou tomar vacina não,
eu acho que o governo quer dar essa vacina para eu morrer, para não ter que pagar a aposentadoria. Então eu não tomo vacina para gripe não. Então, se até hoje tem esse pensamento, imagine lá em 1904, 1905, início do século XX, como que era a coisa. Tá? Então era bastante complicada. Outro problema que acontece nesse governo, nessa época, é a questão do Acre, né? Que pelo Tratado de Petrópolis o Brasil vai, né, comprar a região do Acre que pertencia, né, a outro país, que pertencia à Bolívia, né? Segundo alguns estudiosos, alguns pesquisadores, alguns especuladores, né, o Brasil pagou muito pouco pelo Acre, mas na verdade, né, a presença brasileira nessa região aqui já era uma presença muito mais brasileira do que boliviana. Então era natural, né, que acontecesse essa incorporação no território. Os maldosos dizem, né, que o presidente Mariano, né, da Bolívia, era apaixonado por cavalo e trocou, né, o Acre por um belo cavalo presente do nosso querido presidente da República, né? Boatos, na verdade, né, além do cavalo, nós tivemos o pagamento de uma indenização, né? Essa é a chamada questão do Acre, 2 milhões de libras, né, esterlinas, 2 milhões de libras, libra que era na época, né, a moeda de referência no mundo. Hoje é o dólar com os Estados Unidos, naquela época era a libra com a Inglaterra. Então o Brasil, né, aumenta o seu território durante a República Velha. Nessa época também é importante, esse assunto, esse tópico sempre também é cobrado em concursos, em vestibulares, né? Eu tenho na República Velha, como a República Velha ela era liderada pelos cafeicultores, né? Os cafeicultores, lógico, que iam fazer de tudo, né, para proteger o agronegócio. E, né, dentro desse contexto de proteção de agronegócio, de crise do café, de crise na exportação do café, de desvalorização do produto, né, do ouro negro brasileiro que era o café, o que vai acontecer? Os cafeicultores vão exigir que o governo faça o quê? Faça alguma coisa para melhorar o preço do café. Então o governo, que está do lado dos latifundiários, né, lembra? República oligárquica, república de poucos. Poucos quem? Elite agrária. Então o governo que está do lado dessa elite agrária vai fazer o quê? Vai começar a comprar o que estava sobrando de café e vai começar a queimar. Então veja bem, se eu elimino o excesso, se eu tenho excesso, o preço cai. Se eu não tenho excesso, o preço se mantém. Se eu tenho falta do produto, o preço se eleva. Então era essa a ideia que o governo tinha. O governo comprava o café dos cafeicultores, né? E aí o preço do café se valorizava. Esse acordo entre o governo e entre os cafeicultores, principalmente os paulistas, ficou conhecido como Convênio de Taubaté. Por que Convênio de Taubaté, professor? Porque foi, é lógico, acertado em Taubaté, certo? Então era a queima do café. Tudo bem, pessoal? Tá? Esses assim, né? São os presidentes que têm assim, temas mais polêmicos, que geralmente temas que são cobrados em concurso. Vou falar agora sobre mais alguns presidentes, tá? Mas de forma bem breve. Eu tenho depois o Afonso Pena, né? Mineiro, vai estimular a imigração. Já começa mineiro lá, aquela troca, né? Minas, São Paulo, tá? 1906 a 1909. Eu vou ter, olha o cabelo dele, meio moicano, né? O Nilo Peçanha, de 1910, 1909 a 1910, ele vai assumir, porque, né, o Afonso Pena, coitado, vai deixar o cargo, assume, né, o Nilo Peçanha, e aí, né, vai ter início que é a chamada campanha civilista, né? É nesse contexto do governo do Nilo Peçanha que vai ter aquela briga uma das brigas mais ferrenhas, né, e mais acirradas do primeiro reinado,
que vai ser a briga pela presidência entre dois candidatos. Quais candidatos, professor? Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Eles vão brigar, né? E quem vai ganhar essa disputa vai ser o Hermes da Fonseca, que vai ficar de 1910 até 1914, 4 anos no poder, né? Ou um governo também conturbado, um governo com várias revoltas. No final do governo, a 14, eu estou quase ali já, né? Iniciando a Primeira Guerra Mundial. Internamente, eu também vou ter vários problemas, várias revoltas que o Hermes da Fonseca vai ter que resolver, né? Uma das revoltas mais importantes, com certeza, né, é a revolta da Chibata, liderada por João Cândido, né? Os marinheiros se revoltando contra os castigos físicos que ainda existiam como forma de punição na marinha brasileira, né? A chibatada. Então tem uma revolta, eles sequestram os navios, eles miram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e dá um problema todo até que o governo consegue finalmente, né, ou com repressão, vencer os revoltosos. Depois do Hermes da Fonseca, eu tenho Venceslau Braz, né? 1914 a 1918, ó, é todo o período praticamente da Primeira Guerra Mundial. Com certeza um dos maiores acontecimentos, né, que marcam o governo do Venceslau Braz é a Guerra do Contestado. Já ouviram falar? Guerra do Contestado, que vai ocorrer lá na região sul do Brasil. Bem resumidamente, o que aconteceu, professor, que deu origem a essa Guerra do Contestado, né? Uma empresa dos Estados Unidos ficou responsável em fazer uma estrada de ferro ligando, né, o Rio Grande do Sul ao estado de São Paulo. E aí o governo brasileiro, como incentivo, falou assim: bom, você quer construir uma estrada? Legal, constrói a estrada, eu apoio. E digo mais, tá? 15 quilômetros à direita e 15 quilômetros à esquerda da estrada de ferro são terras livres que você pode pegar, né? A companhia pode pegar para explorar como bem entender. Lógico, a companhia adorou, foi lá construir a estrada, expulsou os moradores, coitadinhos, pobrezinhos, que moravam nessa região, né? Aí, lógico, todo mundo bravo, né? Querendo lascar o governo, vai querer fazer uma revolta, vai surgir um líder, né, chamado José Maria. E o José Maria, um líder meio que espiritual, meio político, meio militar, meio religioso, né? Meio doido até. Ele tinha lá a seguidora, as jovens virgens que seguiam ele, né? O José Maria, eles vão fazer uma revolta, né, contestando isso que estava acontecendo. Então eu vou ter ali a origem, a Guerra do Contestado, que também vai acabar o que? Sendo uma revolta, uma guerra duramente reprimida, uma revolta que vai terminar, né, com uma grande repressão. 20 mil pessoas morreram. Essa guerra também é conhecida como Guerra dos Pelados, porque as pessoas ficaram peladas, professor? Não, porque as pessoas que foram presas tiveram os cabelos raspados, né? Então foi um confronto. Aqui eu tenho a foto, né, do José Maria e as suas puras virgens, né, que o seguiam constantemente, né? Então, essa foi uma revolta, né, a Guerra do Contestado, uma guerra também muito importante dentro do Brasil republicano, dentro da República Velha. Só para lembrar, eu falei já, né, sobre a revolta de Canudos, lá no governo do Prudente de Moraes, e agora estou falando, né, no Nordeste, na Bahia, e agora eu falo sobre a Guerra do Contestado no sul do país, tá bom? Durante o governo do Braz também, eu vou ter o que? A Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil vai entrar na Primeira Guerra Mundial, não em peso, apenas mandando tropas para ajuda na relação de saúde, de ajuda, né, a doentes, mandando apoio bélico nesse sentido. O Brasil vai entrar porque 2 navios teriam sido afundados, né? Mas a participação do Brasil, né, contra a Alemanha vai ser uma participação bastante leve, digamos assim, né? A principal consequência, com certeza, da Primeira Guerra Mundial para o Brasil foi até boa. Por quê? Porque enquanto os países da Europa estavam lá em guerra, o que vai acontecer? O Brasil, que estava acostumado a importar quase tudo, vai ter que começar a se virar sozinho.
né? Então vai acontecer o quê? Vai acontecer um aumento da industrialização do Brasil. Então, nesse ponto, até que a Primeira Guerra Mundial foi benéfica para o Brasil, né? Sem contar, né, no sul, né, que eles produziam, que eles exportavam muita carne para os países que estavam em guerra, tá? Isso de 1914 a 1918, né, Primeira Guerra Mundial, um mundo conturbado, o Brasil vivenciando essa história, né? Nessa mesma época eu votei em 1917 na Rússia, a Revolução Socialista, o socialismo vai surgir como grande perigo para o capitalismo, né? Os operários influenciados pelas ideias socialistas vão começar também a colocar as asinhas de fora, digamos assim, né? Vão começar, lógico, a lutar pelos seus direitos. Então, nessa época aí, a partir, né, de 1915, 16, 17, né, no Brasil, vai ter também uma intensificação dos movimentos operários, tá? E também, consequentemente, das ideias socialistas, tá? Tanto é que já em 1906 eu tenho o primeiro Congresso Operário Brasileiro. 1910, né? Eu tenho a Lei Adolfo Gordo, que vai autorizar a expulsão de anarquistas, sindicalistas, mas a verdade é que já em meados do século XX, meados da primeira década, da segunda década, né? Ou 1915, eu tenho já o que? Movimentos sociais que estão, né, eclodindo no país. Tudo bem? Por fim, só para acabar a nossa videoaula, eu tenho que lembrar que no Nordeste, ao mesmo tempo que eu tinha lá no Sul movimentos operários, né, revoltas como a do Contestado, no Nordeste estava acontecendo também um outro movimento muito importante, né, chamado de cangaço, né, os cangaceiros. Os cangaceiros que a princípio eram capangas dos coronéis, né, que eles contratavam aqueles jagunços para conseguirem a sua proteção. Os cangaceiros vão começar a se separar desses coronéis e vão começar a formar o quê? Grupos armados que passam, né, pelas cidades, principalmente do Nordeste, do Sertão, né, fazendo terror, lógico, né, ou querendo dinheiro, querendo bens materiais, né, e aí nesse contexto, com certeza, a figura que sempre aparece, né, do grande cangaceiro vai ser o nosso famoso Lampião e sua mulher Maria Bonita, né, que vão tentar, que vão ser perseguidos durante muito tempo, né, mas só em 1938 que o Lampião vai acabar sendo morto, né, e o governo, como forma de mostrar o poder que tinha, né, deixou, né, em exibição as cabeças dos cangaceiros todas expostas. Certo, pessoal? Essa videoaula aqui é uma videoaula um pouco extensa, né, sobre o Brasil oligárquico, sobre a República Velha. Eu parei aqui praticamente, né, em 1918, né? Ou na próxima videoaula vou falar sobre os outros presidentes até eu chegar no Washington Luiz, tá? Então é um assunto bastante importante. O que eu não posso esquecer na aula de hoje, a essência da aula de hoje é o quê? Que esse período aí foi marcado pelo controle de poucas pessoas, por isso que era a república oligárquica. Que pessoas, professor? A elite agrária, né? Nessa época eu vou ter a famosa política do café com leite, que era a alternância entre Minas Gerais e São Paulo. Eu vou ter várias revoltas que vão acontecer, né? Eu vou ter lá o problema de Canudos, vou ter o problema lá no sul, a Guerra do Contestado, vou ter no Rio de Janeiro a revolta da vacina, eu vou ter o cangaço no Nordeste. Então não pensem que a República Velha Brasileira, né, foi o que? Um mar de rosas, um mar em repleta calmaria. Não, eu tive ali a revolta da vacina, que eu não posso esquecer. Então eu tive várias revoltas. Comentei com vocês, né, sobre os principais presidentes até 1918 praticamente, né, com destaque para quem? Principalmente para os primeiros, né, para o Rodrigues Alves, para o Prudente de Moraes, né, para o Campos Salles, esses que foram assim nomes importantes, né, da história política brasileira nessa fase da República Velha. Tudo bem?
Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, né? prof.danildeoliveira@gmail. Vou responder o e-mail com o maior prazer. Tá? Um grande abraço, obrigado por ver essa videoaula. Desculpe pelos erros de português, né? Pelos erros de digitação. Desculpe pelas vaciladas que eu dei, eu acho que em 2 momentos, né? E, de modo geral, espero que a videoaula tenha sido uma videoaula útil para você, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.